Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior, falando um alerta rápido. Se você for planner, planejador, estrategista, designer, arquiteto, especialista em user experience, ou qualquer dessas pessoas, né, que dedicam aquele tempo e atenção extraordinária para que as coisas todas sejam conforme planejado, sejam lindas, sejam impecáveis, eu sugiro que você aperte os cintos aí, porque talvez essa conversa seja um pouquinho turbulenta. Aliás, eu acho que essa conversa também não vai agradar muito os meus professores da ECA, que me ensinaram, né, que uma câmera você pega e ajusta e aprende e vê o foco, a abertura, o branco e tal, porque ao invés de estar usando aquelas câmeras antigas, né, todas sofisticadas, eu estou usando uma GoPro, que é a coisa mais tolerante, leniente, complacente do mundo. Eu aperto um botão e dane-se, ela é tão aberta que ela pega tudo, o branco é automático, eu não preciso esquentar a cabeça. E na verdade essa é talvez a pauta desse vídeo, que é a distância, ou melhor, o contraste, ou melhor, o dilema entre as coisas absolutamente planejadas, certinhas, como deveriam ser, e o triunfo massacrante do tosco. Eu vivo numa cidade, outras pessoas vivem, por exemplo, em Paris, que é uma cidade linda. Mas por que Paris é linda? Porque em algum momento, né, o imperador chegou para um urbanista, o Haussmann, e falou: meu amigo, seguinte, faz o que você quiser. O cara arrasou tudo, passou trator e construiu, na verdade, grandes avenidas, tudo muito bonito, tudo lindo, fez tudo de uma vez só. E ainda colocou diretriz: olha, a cor dos prédios é essa, o material é essa, a altura média é essa. Acabou, não tem... lógico, a cidade continua linda 100 anos depois. São Paulo, por outro lado, é a capital do casual ugly, o feio casual. Não existe exatamente um planejamento, não existe uma consistência, não existe uma unidade, cada um faz o que bem entende. O Haddad piora ainda mais as coisas e a gente tem esse casual ugly pujante que define a cidade em que a gente vive. Mas voltando aqui para o digital, eu sou de um tempo, não muito saudoso, aliás, que quando você queria construir qualquer coisa, fosse uma plataforma de e-commerce, fosse... Cara, o projeto era mais ou menos tipo viagem à lua. Você juntava especialistas, ficava especificando e desenhando, e de arquitetura, e gerente de projetos, e meses, e meses, e meses. Uma fábula de dinheiro, um tempão para colocar aquele troço em pé. Por quê? Porque naquele tempo as coisas eram meio escritas em pedra. Depois que tivesse pronto, ia dar um puta trampo mudar, né? Hoje, você joga um WordPress no ar em 5 minutos e está pronto. A arquitetura não está boa? Muda em 3 minutos. O template não está legal? Instala outro em 2 minutos. Cara, é muito fácil você fazer de qualquer jeito. Eu acho que uma prova disso, isso não é só privilégio da web. Se você pega uma ferramenta popularíssima como o PowerPoint, uma das maravilhas do PowerPoint é que você tem toda a liberdade do mundo de fazer a coisa mais feia imaginável. Não precisa ter estruturação, não precisa ter consistência, tudo que você jogar ali dentro, imagens que não batem, textos que não dá para ler, animações, o PowerPoint ele é a coisa mais complacente do mundo, é uma mãe, ele vai permitir tudo, coitado de quem vai assistir, tá? Agora eu me pergunto, se o PowerPoint fosse chato, exigisse algum tipo de curso, algum tipo de estruturação, algum tipo, você definir antes o CSS, etc e tal, na boa, ninguém usar. Eu estou querendo aqui fazer um contraponto entre esse nosso desejo, esse toque que a gente tem, esse transtorno obsessivo compulsivo, de fazer as coisas realmente como tem que ser feitas, né? Eu me lembro de planners que faziam aqueles PowerPoints gloriosos, né? Aqueles planejamento extraordinário, né? Tudo lindo e tal. Ou então de gente que quer fazer um super processo de user experience, de exploração, de investigação, de prototipagem. Cara, é isso que é o nosso sonho. Mas na real, se o mundo esperar a gente fazer isso, o mundo para. O mundo está andando sem a gente. O mundo está andando no esquema casual ugly, vamos que vamos. E não é por culpa, não é burrice, né? Eu me lembro eu trabalhava numa agência e eu consegui com muito custo trazer um prospect, um cliente potencial,
de varejo, um varejo gigante, e o meu chefe era um desses planners geniais. E aí ele ficou de fazer a apresentação para o cliente e fez tudo sozinho, claro, gênio, pink o cérebro. Aí chegou o grande dia da apresentação, ele começou a apresentar um negócio assim grandioso, né, que ia ter tipo uma etapa de 3 meses de focus group, 2 meses do não sei do que, 1 mês para você. Aí o cliente levantou e falou, desculpa, deixa eu entender, quanto tempo eu vou demorar para ter uma campanha na rua? Ele falou, olha cara, em 6 meses você vai ter uma campanha matadora. Ele falou, meu amigo, 6 meses passou o Natal, eu sou varejo, eu prefiro errar amanhã do que acertar daqui a 6 meses. Ok, né? Mundo ideal versus, né, realidade. Como diria Romeu, eu sempre cito Romeu, a escola ensina a gente a fazer o que é certo, a gente na vida faz o que dá certo. Eu tenho batido um pouco nessa tecla. Mas, de qualquer maneira, não é só fazer esse contraponto entre idealismo e pragmatismo, mas simplesmente a gente reconhecer com gratidão, com muita gratidão inclusive, que algumas coisas dão toda a liberdade do mundo para você ser tão tosco quanto você quiser. E se não fosse desse jeito, as coisas não andariam. Imagine se o Orkut exigisse que você... Cara, não, o Orkut permitiu que você fosse absolutamente tosco. Um monte de ferramentas, cara, você faz o que você quiser. Quer mudar depois, não quer mudar, vamos que vamos. Né? À medida em que a gente ainda fica nesse mundo um pouco salto alto, ideal, achando que, né, que todo mundo tem grana e tem tempo para fazer aquele processo impecável, a gente pode estar perdendo várias coisas. Primeiro, timing. Segundo, como eu vi num caso recente em que pediram um orçamento, a pessoa pediu alguma coisa com 2 dígitos, né, dezenas de milhares de reais, e aí o que então quanto tempo vai demorar? 1 mês, desculpa, eu vou jogar para um paquistanês por $600 que me entrega em 5 dias. Né? Então, primeiro, não só a gente perde oportunidades, como a gente realmente abre espaço para... Mas também eu acho que falta esse reconhecimento, essa humildade de perceber que se as coisas, se as ferramentas, se as plataformas, se as soluções não derem a liberdade para a gente ser casual ugly, para ir vestido de qualquer jeito, para escrever errado mesmo, para publicar seja o que for, né? As coisas não vão andar, as coisas não vão andar. Imagine, eu lembro quando eu trabalhava em televisão, se você quisesse publicar alguma coisa, você tinha um padrão broadcast, que era o mínimo de livro, senão não vai para o ar. Hoje em dia o YouTube nem pergunta o formato que você está fazendo, você grava do jeito que for e vai. Agora imagine se o YouTube exigisse que você fizesse um roteiro, um storyboard, né, você editasse, fizesse pós-produção e exportasse apenas no formato H264 a 15 MB. Esquece, parou. Viva, e eu tenho que, de alguma maneira, assimilar isso, a potência fecunda do tosco. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.